Olá, gente! Janeiro finalmente acabou e esse é mais um Notícias da Semana. Até virou meme, tava chegando quase o meio do ano e janeiro não acabava. Como a Jennifer mesmo disse, já tava no dia 85 do mês e o mês não tinha fim. Inferno! Inferno! E essa semana teve de tudo. Teve ano novo do Legislativo, teve balão chinês, teve o babado do Marcos Duval e teve a despedida a uma das maiores estrelas do jornalismo brasileiro. Fevereiro começa com gostinho de ano novo para uma parcela política do Brasil, porque no primeiro ano de mandato, também em fevereiro, é o começo, a mudança de legislatura. Ou seja, os mandatos que estavam em vigor acabam no final de janeiro e do dia 1º de fevereiro assumem os novos deputados eleitos, senadores eleitos, e foi o que aconteceu durante essa semana, e teve eleição também para a presidência das casas legislativas. Exatamente, de início já tivemos aí a decisão de quem iria presidir tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, e não teve novidade nenhuma, gente. Mas antes eu quero explicar um pouquinho como que funciona a estrutura, principalmente para você que não é muito próximo da política e de como funciona a política. Sabe aquele prédio do Congresso Nacional, que lá tem uma estrutura assim e outra assim? Pois bem, ali dentro deste prédio funcionam duas estruturas diferentes. A Câmara dos Deputados, onde atuam os deputados federais, e o Senado. Juntas, essas duas estruturas se tornam o Congresso Nacional. Ok? Então teve a posse dos novos deputados, a posse dos novos senadores, inclusive o mandato de senador, não sei se você sabia, dura 8 anos e eles têm a votação intercalada. Por isso que às vezes, a cada 4 anos, numa eleição a gente vota para 2 senadores, na outra para 1 senador. Porque os senadores que foram eleitos agora vão ficar no mandato por 8 anos. Aí na próxima eleição, a gente escolheu um só. Na próxima eleição nós escolhemos 2, porque cada estado tem 3 senadores representando lá. Enfim, curiosidades do momento. Mas o que acontece é que essas duas estruturas funcionam no mesmo prédio, dividido pela parte do carpê verde e da parte do carpê azul, e daí tiveram as eleições das presidências das duas casas. Como eu falei, a Câmara dos Deputados é composta pelos deputados federais. E quem ganhou a eleição, na verdade, era a pessoa que já estava presidindo a casa, que foi Arthur Lira. Arthur Lira é deputado federal alagoano e já estava à frente da casa, presidindo a Câmara dos Deputados desde fevereiro de 2021. Mas tem um diferencial. Arthur Lira foi o presidente da Câmara eleito com a quantidade mais expressiva de voto. 464 deputados votaram em Arthur Lira e ele ganhou. O interessante é que ele apoiou o Bolsonaro durante as últimas eleições, mas no discurso deu uma descolada do bolsonarismo. Enfim, vamos para outra casa. Para o Senado Federal também teve reeleição, e a reeleição foi de Rodrigo Pacheco, que também já estava à frente da casa desde fevereiro de 2021. Rodrigo Pacheco é senador pelo estado de Minas Gerais. Tanto Lira quanto Pacheco têm o direito na sua formação. E o Bernardo Melo Franco, numa coluna do jornal O Globo, fez uma análise sobre a tentativa de descolamento de ambos nos seus primeiros discursos como presidentes eleitos. É importante frisar também que a eleição do Senado não foi tão vantajosa como a de Lira. Pacheco teve um adversário que era bolsonarista, mas acabou que no fechar da votação ele acabou ganhando, e estão mantidos aí os presidentes que já estavam no ano passado à frente do Senado e da Câmara dos Deputados, continuam agora pelo próximo mandato. Mais uma coisa relacionada com o ano novo legislativo diz respeito ao ex-deputado Daniel Silveira. Se você não lembra quem é Daniel Silveira, eu conto para você. Daniel Silveira responde por alguns processos relacionados a postagens, conteúdos e tudo mais, aqueles processos relacionados a fake news. Ele chegou a ter a determinação para usar a tornozeleira eletrônica, mas o que acontece? Acabou o ano legislativo, Daniel Silveira não foi reeleito e a partir do começo de fevereiro mudou a legislatura e ele não tinha mais foro privilegiado.
E o que acontece é que no primeiro dia após a perca do foro privilegiado, ele foi conduzido novamente, foi preso outra vez. A prisão de Daniel foi determinada por conta do descumprimento de outras determinações que o tribunal já tinha imposto a ele anteriormente. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica e ele não podia usar redes sociais por determinação judicial. Enfim, acabou o mandato, foi preso. Puxando o fio da meada, ainda relacionado com Daniel Silveira, veio o bafafá de Marcos Duval. Sim, bafafá envolvendo Marcos Duval, que é senador pelo estado do Espírito Santo. O que acontece é que ele soltou uma bomba, a bomba da semana no mundo político brasileiro foi de Marcos Duval. Quando ele contou que se reuniu com Bolsonaro e Daniel Silveira em dezembro para tentarem convencê-lo de participar de uma tentativa de golpe. Isso mesmo, ele falou que Daniel Silveira e Bolsonaro e ele estavam numa reunião e foi tratado do assunto de um golpe, uma tentativa de golpe. E a tentativa de golpe era assim: marcar uma reunião com Alexandre de Moraes, colocar um gravador, tentar fazer que a conversa chegasse para que ele entrasse em algum assunto delicado, depois tentar jogar esse áudio por aí e falar, ó, teve postura errada do, vamos cancelar a eleição. Enfim, deu certo? Não. Só que o BO foi que teve umas contradições nas versões conforme as entrevistas que ele foi dando uma versão aqui, outra lá, que elas estavam em contradição. E o que aconteceu nessa sexta-feira? Alexandre de Moraes determinou a apuração do que todo, do que estava rolando, pediu ainda para que os veículos ao qual ele concedeu entrevista mandassem a íntegra da entrevista para que fosse analisado, porque ele pode responder por, até anotei aqui, ó, falso testemunho, denunciação caluniosa e coação. Então, gente, ainda nessa semana teve a quarta fase da Operação Lesa Pátria, que é aquela operação que vem investigando a galera que participou do quebra-quebra, dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. E tiveram mais prisões nessa semana. Entre elas, algumas pessoas que estão investigadas por financiar os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Puxando ainda o assunto sobre o dia 8 de janeiro, sobre a tentativa de golpe lá do Marcos Duval, você lembra da tal minuta do golpe? Sim, é aquela minuta que foi encontrada numa operação na casa do ex-ministro bolsonarista, que está lá até a semana, prestou depoimento para a polícia de volta. Que era uma tentativa de um golpe, era como se fosse o manual do que vamos fazer, né? Estava pronto para ser assinado. Bom, o que acontece é que foi divulgado pelo G1 essa semana que este documento tinha várias digitais. Quem é que pegou com a mãozinha no papel? Eu fico pensando assim, gente, eu tô curiosíssimo para saber quem é que pegou no papel. Digital de quem a gente vai descobrir ali? Porque essas pessoas devem estar com comichão essas horas, com medo de que vá, né? Hein? Enfim, quiquiquis e bafafás da política nacional brasileira. Mudando um pouco de assunto, mas falando de política internacional, vocês viram o BO do balão chinês? Tem um balão chinês sobrevoando o território norte-americano, lá nos Estados Unidos. Sobrevoando há um certo tempo alguns lugares, e o que acontece é que é assim. Por que o raio do balão virou notícia? Vou contar para você. Há uma suspeita de que aquilo é um equipamento de vigilância do governo chinês. Sim, e que está passando pelo perímetro dos Estados Unidos. A questão é que o governo chinês se manifestou nessa semana e disse que aquilo, na verdade, é um equipamento meteorológico, que veio lá o clima e Mas nessa sexta-feira, o Pentágono desmentiu o desmentimento de uma possível mentira que, na verdade, já está me parecendo quase que uma verdade. Eu não consegui me entender aqui. Mas o fato é que o Pentágono disse que, na verdade, aquilo é um equipamento de vigilância. E até pontuou algumas coisas que eu vou ler aqui. O equipamento tem autonomia para manobrar, ao contrário do que o governo chinês havia alegado. Essas informações aqui, gente, eu peguei no G1, tá?
O equipamento desviou do curso original deliberadamente. Ele comporta uma grande carga dentro de um mecanismo de vigilância na parte de baixo. Não há evidências de que ele possua material radioativo nuclear, mas os Estados Unidos ainda não derrubaram o balão por temer algum tipo de risco para a população. Ele serve para fins de vigilância e não para pesquisas meteorológicas e científicas, como havia alegado Pequim. Seguirá sobrevoando o espaço aéreo dos Estados Unidos por alguns dias e estava sobre a região central dos Estados Unidos na tarde desta sexta-feira. Babado, confusão e gritaria? Não sei. Ou é só um balão meteorológico? Não sei. Eu sei que virou notícia. Pausa aqui para pedir aquele engajamento, fazer um jabá, pelo amor de Deus, curta o raio do vídeo, tá? Curta, manda para as pessoas, marca, ativa o raio do sino, sabe? Marca, compartilha o link, manda na família, fala pra família, olha aqui, ó, assiste aqui, ó. Para de ficar lendo que vem no grupo do Zap. Inclusive, eu queria agradecer uma pessoa, tirando minha irmã da Oi. Oi! Que sempre tá por aqui mesmo quando ela não aparece. Mas eu queria agradecer a Ana Paula, porque eu recebi uma mensagem da Ana Paula essa semana falando que ela estava grata, porque a vida dela estava tão corrida que ela não estava conseguindo dar conta de assistir os documentários de jornal e tudo mais, e que ela estava se atualizando pelo básico da semana, pelo resumão que eu jogo aqui. Então, gente, é sobre isso. Se tá sendo bom para pelo menos uma pessoa, já tá sendo bom. Mas aí você pode mandar isso para outras pessoas e ajudar o colega aqui, tá? Acabou o jabá, vamos voltar para os assuntos. E o assunto de agora para frente é um assunto que me deixou particularmente muito triste, que foi a partida de uma das maiores jornalistas da história do nosso país. Glória Maria Mata da Silva, a conhecida Glória Maria, faleceu vitimada por um câncer nessa semana. Desde 2019, ela vinha lutando por um câncer que foi tratado com imunoterapia, o tratamento deu certo. Depois ela descobriu uma metástase no cérebro, tratou com cirurgia e também deu super tranquilo, mas desde o ano passado surgiram outras metástases. As informações são de que ela estava hospitalizada desde o final do ano. Isso muito silencioso, não foi muito divulgado, enfim. Mas ela acabou perdendo a guerra, perdendo essa batalha contra o câncer e partiu essa semana e foi uma notícia que espantou muita gente. Eu estava assistindo TV, estava assistindo o Bom Dia Brasil, estava ligado à TV, eu estava fazendo coisas. E foi uma notícia muito triste porque veio essa notícia e por mais e até para as pessoas que conviviam com ela, isso foi tão chocante que impactou até essas pessoas. Nós que não sabíamos ficamos chocados que ela estava hospitalizada e tudo mais. Mas até para os amigos, porque Glória Maria, muitos falaram que Glória Maria era um mito. Eu acho que isso é o significado de mito. Uma pessoa que nunca vai embora. Ela deixa de estar fisicamente, mas ela jamais vai deixar de existir na sua plenitude. Porque toda vez que você fala de Glória Maria, todo mundo tem uma recordação. Todo mundo mesmo. E é uma mulher que foi maior do que ela mesma. Ela foi um evento que veio e uma semente que possibilitou tantas outras pessoas viessem depois dela. Por que eu falei isso? Porque Glória Maria foi a primeira em muitas coisas na vida dela. Ela foi a primeira mulher preta a aparecer amplamente no telejornalismo nacional. Se você pensar em jornalismo feito por uma mulher preta, é impossível não pensar e não lembrar em Glória Maria, porque ela elevou isso num nível, porque ela foi nacionalmente conhecida e ela foi, enfim, ela foi muitas outras primeiras coisas. Ela foi a primeira pessoa a fazer uma transmissão ao vivo. A primeira repórter a fazer uma transmissão ao vivo no Brasil foi Glória Maria no Jornal Nacional. Foi a primeira pessoa a participar de uma transmissão, de uma matéria, de uma transmissão feita em HD, em alta definição. Foi ela, para o Fantástico, de uma matéria, se eu não me engano, no Xingu, além da grande marca dela como aventureira.
Glória Maria estava no seu 16º passaporte, ela visitou mais de 100 países e fez as matérias de um jeito tão profundo que nos levava para as viagens junto com ela. Eu estava vendo alguns depoimentos das equipes que participaram de alguns programas que ela fez em outros países. Eles falavam que ela não queria mostrar a linha turismo. Ah, nós vamos mostrar aqui tal coisa, vamos mostrar tal coisa que é bonito e tal. Glória Maria chegava, gostava de entender como que funcionava a estrutura social, como que as pessoas do lugar agiam, como que funcionava para dela decidir a pauta, o que ela ia mostrar. E ela então mostrava para nós a convivência, o dia a dia da realidade daquele país. Ela voava, ela mergulhava no gelado, no meio do gelo, ela subia morro, ela atravessou uma pontezinha entre dois balões. Gente, essa mulher fez coisas assim inimagináveis. É montanha-russa, fumar uma maconha na Jamaica, é uma coisa louca. Eu vi alguns comentários falando que ela inaugurou um tipo de jornalismo, de reportagem que era participativa. Antes o jornalista contava a história. Com Glória Maria estreou o jornalista que participa da história. Então, ela tem uma reportagem que eu vi muito antiga dela falando sobre corrida na orla do Rio de Janeiro e ela correndo junto com as pessoas, entrevistando as pessoas enquanto ela corria. Isso foi um novo jeito de fazer jornalismo que veio com Glória Maria. Glória Maria também abriu portas para homens e mulheres pretos, para outras mulheres também no jornalismo, e é impressionante ver o Jornal Nacional Especial do dia da morte dela, que foi da quinta-feira. Foi muito forte ver o depoimento de vários colegas de jornalismo, principalmente pretos e pretas, que falavam da importância que foi ver Glória Maria quando eles eram crianças. E aqui a gente consegue perceber que Glória Maria foi empoderamento, que Glória Maria foi representatividade, quando essas palavras nem eram conhecidas, quando essas palavras nem eram moda ou não eram amplamente divulgadas por aí, como hoje são conhecidas de todos. Ela foi representatividade, ela foi a força do empoderamento da mulher preta, sobretudo, simplesmente abrindo espaços. Ela entrevistou várias pessoas muito conhecidas, ela fez coisas que talvez ninguém imaginasse que uma mulher preta fosse capaz de fazer. E ela estando nesse lugar, e aqui vale a gente entender a força que a representatividade tem. Quando eu vejo alguém como eu, em algum lugar de destaque, eu consigo perceber que eu posso chegar naquele lugar. E foi isso que ela causou com muitas mulheres e com muitos pretos e pretas. É isso que eu sinto quando eu vejo um LGBT em algum lugar de destaque, porque eu vejo que, sabe, cada vez se torna mais fácil de que eu consiga chegar nesses espaços. Por isso a força da representatividade é tão importante na nossa sociedade. E Glória Maria fez isso por 50 anos, desde 1970. Ela empoderou e representou muita gente, simplesmente sendo Glória Maria. Eis que depois de ficar muito tempo à frente do Fantástico, ela permitiu-se tirar 2 anos sabáticos. Ela resolveu tirar 2 anos de folga, de descanso, que não foi tão descanso porque ela foi fazer ação social em outros lugares pelo mundo, como a Índia e Bahia. E na Bahia ela conheceu as 2 filhas, Laura e Maria. Ela disse numa entrevista que ela conheceu uma, depois conheceu a outra, que a conexão das 2 foi instantânea, e só depois que eles perceberam que elas eram irmãs. Então, a adoção aconteceu. Glória Maria diz que se sentiu completa depois que se tornou mãe. E como é bonito ver essa relação que surgiu do amor e que foi gerada pelo amor, foi gerada no coração. Eu quis falar mais calmamente sobre a Glória Maria porque eu fiquei muito triste quando eu soube da morte dela. Eu não imaginei que a morte de um repórter, assim, de alguém, fosse me impactar tanto, mas eu fiquei muito triste mesmo. Talvez em parte porque ela sofreu, porque eu já tive câncer. E a gente entende, às vezes, como é ruim ver que alguém não conseguiu vencer essa batalha. Talvez por isso. Mas também porque eu cresci vendo a Glória Maria.
Eu sempre gostei de assistir o Fantástico. E durante a minha infância, ela apresentava com o Pedro Bial o Fantástico antes dele ir pro Big Brother. Então, eu acho que mexeu com a minha. Com reminiscências da minha infância, da minha adolescência. Mexeu com essa questão também no processo que eu mesmo vivenciei, e lógico, de um jeito bem mais curto, mais rápido. Mas eu não sei. Eu acho que todo mundo sentiu um pouco de tristeza quando soube que ela faleceu. E é isso. A vida é assim. Como diz a música, a vida é uma estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Enquanto alguns estão chegando, outros estão partindo. E o negócio é a gente curtir a viagem. Muito mais do que ficar esperando pelo destino. Curtir a viagem. Bem, então é isso. Acabou Notícias da Semana, uma ótima semana pra vocês. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver quando vai desenrolar essas coisas e desse Valdo aí, dessas digitais no papel aí, que eu tô super curioso, gente, tá? Então vamos ficando por aí. Uma boa semana pra todo mundo, beijo de luz, tá? E muita alegria. Gente, carnaval tá arregaçando a porta, não tá nem batendo, tá? Aqui tá uma loucura, fantasia, coisa, destaque, não sei o que, tá, gente? Ó, não encham tanto a cara, não enche o saco de ninguém no carnaval e não mije na rua. Que é proibido, tem lugar que é proibido ir com multa mijar na rua. E é feio mijar na rua, tá? E se for beber também não fique infernizando a vida dos outros, merda. Chega, quer beber, bebe, mas não vai infernizar os outros. Vamos viver em sociedade. Não, mentira, beba com moderação, tá? É sobre isso. Merda. Como é que desliga ali? Tchau!